Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí neste trimestre estudando o nosso terceiro trimestre de 2010 com o tema o Ministério Profético na Bíblia, a voz de Deus na Terra. Nós temos aí como escritor da nossa revista, o escritor da CPAD, o pastor Ezequias Soares, e o consultor doutrinário e teológico, pastor Antônio Gilberto. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 8, com o tema João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. O nosso texto áureo diz o seguinte: a lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Lucas 16:16. Verdade prática. João Batista convocou o povo ao arrependimento, confissão de pecados e retorno a Deus, bem como foi o precursor de Jesus, o Messias. Então, através desse texto, nós vemos aí o nosso texto áureo falando a respeito de João Batista e dizendo, Jesus mesmo disse aí em Lucas 16:16 que a lei e os profetas duraram até João Batista. É evidente que não acabou a lei, nós não podemos desprezar a lei é boa, ela mostra o padrão de Deus para o ser humano. Agora, não existe mais nenhum tipo de justificação pela lei. Quem tentar se justificar pela lei, da graça, ele cai e não é possível ser salvo, como está escrito em Gálatas. Então veja bem, e o que aconteceu com os Gálatas foi exatamente isso. Eles tentaram se justificar pela lei e então caíram da graça, porque a graça ela não dá o prêmio, ou seja, não dá a salvação pelas obras, nem pelo cumprimento da lei. Mas a graça vem oferecendo o perdão, a misericórdia, sem nenhum merecimento. O que aconteceu com o judaísmo foi exatamente isso. Tentaram se justificar pela lei e não conseguindo cumprir a lei, como nenhum homem consegue cumprir, somente Jesus Cristo conseguiu cumprir. Então perderam a graça, perderam o perdão de Deus, o amor de Deus, a salvação de Deus. Porque só existe salvação através de Jesus, do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Não é mérito nosso a salvação, mas a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos através de Jesus Cristo. Então é preciso apenas se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador para ser salvo. Mas nosso assunto de hoje é João Batista. Então aqui diz que essa mensagem profética, esse tipo de mensagem de justificação pela lei, de vinda do Messias, de um Salvador, de um rei, essa mensagem ela durou até João Batista. Porque a partir de João Batista ele vem preparando já o caminho final para a vinda do Messias e, sem ele saber, ali já estava o Messias. Então João Batista, ele termina essa parte da antiga aliança firmada com um pacto. E nesse pacto tinha aí as normas, as leis que regiam esse pacto. E o homem deveria viver por essas leis e morrer por essas leis, cumprindo essas leis. E esse antigo pacto mostrou que o homem não chegava à salvação através dele. Pelo contrário, quanto mais o homem tentava cumprir essas leis, mais ele se condenava. E precisava de um Salvador. Então era preciso que o Salvador viesse, o Messias viesse. E quando ele viesse, ele fosse reconhecido por esse povo, amado por esse povo. Mas aconteceu o contrário. Quando chegou o Messias, esse povo o recusou.
E como esse povo recusou, eles perderam a grande oportunidade que Deus estava lhes dando. E a partir daí a salvação passa a ser pelo esforço, ou seja, passa a ser pela aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mediante um arrependimento de pecados, e não mais pelo cumprimento de leis. Não mais, aí haveria uma justificação do homem pela lei que ele cumpria, porque já não conseguiria mesmo ser salvo nunca. Então Deus oferece a todos gratuitamente a salvação através de Jesus Cristo. A porta está aberta para todos os povos. Esteve aberta para Israel e ele rejeitou isso. É evidente que hoje qualquer judeu também, qualquer pessoa do mundo inteiro que se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, então essa pessoa pode ser salva. Não interessa a cor, a raça, condição financeira, não interessa nada. Qualquer pessoa é oferecido a todos, gratuitamente. Então o reino de Deus, que é esse reino invisível a nós, ele é oferecido a todos e para entrar nele precisa então o homem se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então o reino está aí. Existe o reino de Deus, mas também existe o reino de Satanás. E o homem deve escolher qual reino ele quer pertencer. A porta de entrada para o reino de Deus é Jesus Cristo. Somente através dele se entra para o reino de Deus. Existe um reino invisível, espiritual, e existe um reino que é material, que é visível, que será durante o milênio, e existe o reino de Deus, onde todos estaremos depois do fim de todas as coisas aqui na terra. Então, existe um reino de Deus atual e existe um futuro, né? O presente e o futuro. Vamos ver nesse quadro aí como é que é o reino presente e o futuro, um resumo bem rapidinho. Então nós temos aí aspectos do reino dos céus. Então no presente é eficaz somente para os libertos em Cristo. Colossenses 1,13. Tem que haver o quê? Sujeição a Deus para pertencer a esse reino. 1 Coríntios 4,20. Tem que ter o quê? Uma conduta íntegra, de paz, harmonia com o próximo e alegria do Espírito Santo. Romanos 14,17. E temos aí o reino futuro, prometido principalmente para os judeus, mas todas as nações farão parte desse reino futuro aqui na terra, quando o Messias reinar sobre a terra a partir de Jerusalém. Deuteronômio 30, 1 a 10, Salmos 89, 19 a 29, Zacarias 14, de 9 a 17. Então será manifesto a todos, Mateus 24, 27. Virá no tempo determinado por Deus, Atos 1, 6 e 7. É evidente que desse reino milenial de Cristo na terra, nós não estaremos aqui como seres humanos normais. Haverá já o arrebatamento da igreja primeiro, a grande tribulação depois é que vem o milênio e farão parte desses povos durante o milênio, todos os povos da terra que sobrarem após a grande tribulação. Depois de sofrerem o juízo, que virá através de Jesus ali no final da grande tribulação, se iniciará então esse milênio. Durante 1000 anos haverá paz na terra e o próprio Jesus Cristo estará governando as nações a partir de Jerusalém. Então veja bem, é um cumprimento da promessa de Deus para o descendente de Davi, que governaria e, nesse período, todo o território prometido a Israel será de Israel. Todas as promessas que Deus fez a Davi serão cumpridas e Jesus estará governando todas as nações. Então haverá um período aí de 1000 anos de paz. Satanás estará preso nesse período. Mas vamos voltar ao nosso assunto principal dessa lição, que fala então de João Batista.